Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Essa quinta abençoada, chuva, né? Graças a Deus, que nós precisávamos, e melhorou o clima, né? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, eu quero ler com você apenas o versículo 22. Daniel 6, verso 22. Você já encontrou, amém? A palavra do Senhor nos diz assim então, verso 22 do capítulo 6 de Daniel. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois é lá, Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Essa expressão, né, essa frase, ou melhor, duas frases que tem aqui, são ditas pelo profeta Daniel. E Daniel, juntamente com os seus amigos, né, Ananias, Azarias e Misael, né, esse quarteto, que foi levado junto com outros jovens para a Babilônia, assim, no final da sua adolescência, início da sua juventude. Isso era um costume que havia quando uma nação tomava outra. Eles escolhiam o que havia de melhor naquela nação, os mais jovens e inteligentes, e os levavam para a sua nação. E lá eles faziam um processo de dominação. Se você quer mudar a cabeça de alguém, a primeira coisa que você faz é tirar ele da terra dele e levar para outra terra. Segundo lugar, apresentar e ensinar uma língua diferente da que eles falam. Então eles teriam que aprender a falar a língua babilônica. Em terceiro lugar, eles tinham que se acostumar aos costumes daquela terra, ou seja, a cultura da terra deveria ser ensinada a eles. E vocês sabem a história de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael, né? Alguns gostam de chamar pelos nomes babilônicos, né? E eu prefiro chamar pelos nomes deles verdadeiros, né, em aramaico. E quando eles são levados para lá, tudo isso é imposto a eles. E eles eram jovens, apesar de serem jovens, eles tinham uma característica muito interessante, eles eram sábios. Eles eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E quando nós vemos alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que leva uma vida séria com Deus, isso é fácil de ser notado. Como também é muito fácil ser notado quando alguém não tem nenhuma vida com Deus, né? E quando eles chegaram lá, tudo isso lhes foi imposto, e eles, com muito jeito e sabedoria, recusaram. Não a língua, eles aprenderam a língua, mas eles recusaram se curvar aos deuses da Babilônia. Eles se recusaram a comer a comida à mesa do rei, porque era uma comida que para eles era uma comida que causaria para eles um distanciamento de Deus. E tudo isso aí obviamente vem, porque talvez você não sabe, mas o judeu ele não come certas coisas até hoje, né? Então, algumas coisas que estavam na mesa do rei, para eles era um pecado comer. E eles pediram então, com muita sabedoria, que fossem alimentados de outra forma. E ao final do tempo, que verificassem se houve alguma mudança, se eles estariam bem ou não. Então eles, com muita sabedoria, eles souberam levar essa situação. E o próprio Daniel diz isso nesse momento em que ele enfrenta os leões. E às vezes a gente lembra muito, né, quando a gente lê o livro de Daniel, não são 2, 3 capítulos apenas. A gente lembra de Daniel na cova dos leões, a gente lembra de Ananias, Azarias e Misael na fornalha. A gente lembra até dos sonhos interpretados por Daniel.
mas a gente não lê o resto do livro. E a maioria das pessoas, se perguntar, não sabe nem o que está escrito no restante do livro de Daniel. Isso é muito comum, infelizmente, porque nós temos mania de gravar aquilo que nos atrai. E é o que eu digo para as pessoas, que é a chamada cultura evangélica de olhar para a Bíblia como um livro de história em quadrinhos e achar que na Bíblia tem super-herói. E na Bíblia não tem super-herói. Já falei isso aqui com vocês quando estava pregando sobre Elias, e a palavra de Deus nos diz lá em Tiago que ele era homem sujeito às mesmas coisas que todos nós. Então Daniel era igual a mim e a você, e nós somos iguais a Daniel. Você tem dúvida disso? A mesma constituição, o mesmo jeito, só que às vezes nós não vivemos como Daniel vivia. E esse é o grande problema. E as pessoas acham muito bonita essa história de ser jogado numa cova de leões e os leões não comerem ele, passar numa fornalha e não pega fogo. Mas tudo isso tem um motivo. Isso tem um motivo de ter acontecido e tem um motivo de não terem feito mal a eles. E às vezes nós só queremos o lado bonito da história. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente olha para Daniel, e eu estava meditando sobre Daniel essa semana, eu acho que muitas vezes nós como cristãos, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Primeiro, se a gente for olhar aqui todo o capítulo 6, que vai contar especificamente essa experiência de Daniel na cova dos leões, vai mostrar que Daniel, ele foi invejado pelos outros jovens que eram de outras nações e compunham a liderança daquele governo. Nesse caso aqui especificamente, ele passou por 3 reis. Ele foi levado no tempo de Nabucodonosor, ele serviu a Nabucodonosor, serviu a Dario e serviu a Ciro. 3 impérios passaram diante dos olhos de Daniel. Então Daniel é um profeta, assim, biblicamente, que a gente olha, analisa, estuda a vida dele, como alguém que teve uma oportunidade tremenda de ver 3 impérios que nasceram e ruíram. E Daniel estava lá firme, ele teve a oportunidade de ver tudo isso. Mas é interessante que Daniel em nenhum momento ele se dobra às coisas. E esse texto aqui que nós lemos juntos, o verso 22, ele vai explicar tudo isso, por que tudo isso acontece na vida de Daniel. É interessante a gente notar que havia um grupo de pessoas que governavam a Babilônia, no caso aqui, o reino persa. E eles eram sátrapas, que eram como se fossem prefeitos das cidades, que deveriam prestar contas a um supervisor, tipo um governador. Daniel e seus amigos estavam entre esses governadores. Acontece que os outros ficavam com inveja de Daniel pela sabedoria e pela capacidade de Daniel diante de tudo que era colocado para ele. E o rei Dario, ele tomou uma decisão de escolher entre esses supervisores um que seria o segundo homem a comandar o país, a nação, o império. Parecido com a história de José, que passou por isso também. E eles ficaram tão tentados com aquilo, tão chateados e aborrecidos, que eles começaram a criar uma situação para destruir a vida de Daniel. Então pare para pensar numa coisa, não mudou nada isso de 4.500 anos atrás para os dias de hoje. Se hoje eu e você vivermos como Daniel, as pessoas nos invejarão, as pessoas vão armar contra a gente, as pessoas vão se voltar contra a gente, as pessoas não desejarão que nós tenhamos cargos, posições na sociedade. Mudou nada, é a mesma coisa. Os tempos mudam, mas o ser humano é a mesma coisinha lá de trás até os dias de hoje. Então eles não queriam, eles invejavam a Daniel, porque Daniel tinha sabedoria, porque Daniel era um homem voltado para Deus. Às vezes, queridos, nós sonhamos
tanto com certas coisas quando a gente lê a Bíblia, não é verdade? Ou a gente sonha com certas coisas às vezes, que parece que a gente seria um super-homem, né? Pode jogar tudo na gente que não vai acontecer nada com a gente. Entretanto, todos os apóstolos morreram violentamente, a não ser João. Deus não impediu a morte deles. Pare para pensar nisso, queridos. Porque às vezes nós temos uma visão da Bíblia que é totalmente contrária à palavra de Deus. Ah, pastor, você está dizendo que Deus não vai guardar, que não vai proteger. Não, Deus guarda, Deus protege, queridos. Mas Deus não impede a nossa morte. E Deus pode nem impedir em alguns momentos, em momentos que necessário será testar a nossa fé, que nós venhamos a morrer para manter a nossa fé viva. E eu acho fantástico quando esses 3 jovens, na questão da fornalha ardente, eles são chamados diante do rei, e eles se negam a se curvar aquela estátua aí ao rei, e o rei diz para eles que vão jogar ele na fornalha. E é isso que às vezes eu acho muito complicado nos dias de hoje. Será que nos dias de hoje, nós todos como cristãos, e eu me coloco no meio, será que diante de uma situação como essa, nós seríamos capazes de enfrentar de peito aberto a situação? Ou nós nos encolheríamos? O que nós faríamos? Eu acho fantástico que está escrito no livro de Daniel, quando esses 3 rapazes dão uma resposta ao rei. Se o Senhor nos jogar na fornalha, se Deus permitir que nós morramos, nós morreremos. Se Deus nos livrar da fornalha, Ele nos livrará da fornalha. Entretanto, nós continuaremos servindo a esse Deus. Você está entendendo, querido? Deus é Deus, independente de Ele te curar ou não curar. Independente de Deus fazer o que eu e você pedimos e queremos, Ele continuará sendo sempre Deus. E é isso que tem que estar na base da nossa fé. As pessoas hoje estão cheias de mimimi com Deus. Deus me arruma emprego, Deus não abre porta, Deus não faz isso, Deus me dá aquilo, e não tem oportunidade, não acontece não sei o quê. Isso é conversa fiada, porque Deus é Deus e Ele não deixará de ser Deus por causa da sua ou da minha opinião. Ele será Deus sempre. Eu acho incrível como eles respondem ao rei. E eles não brigam, e eles não pulam, e eles não procuram um político para mudar a história, e eles não tentam dar um jeitinho na situação, mas eles estão firmes ali dizendo, Deus é Deus, o que Deus fizer, está feito. Daniel da mesma forma, armaram para Daniel, e eles se reúnem e dizem, olha, não tem jeito, não tem nada nesse Daniel que dá para complicar a vida do cara. O cara é sério. O cara não anda enrolando, o cara não anda fazendo nada de errado, não tem nada que nós possamos fazer. Só tem um jeito, nós vamos ter que mexer com Deus a quem Ele serve. E aí foram lá, e fizeram toda aquela intriga que você conhece, que você já leu esse texto. E então, corrompem, né, a ideia do rei, para que o rei decrete a morte de qualquer homem ou mulher que procurasse ajuda de um Deus ou de outra pessoa no período de 30 dias que não fosse o rei. E aí, é claro, eles vão lá e vão encontrar Daniel orando. Uma das características, queridos, de Daniel, primeiro é a sinceridade e a verdade com a qual ele vivia diante de Deus. Segundo, o seu relacionamento. Talvez hoje a gente esteja pecando, cantando música e a gente nem sabe. Não é verdade? Para pensar direitinho. Nunca foi tão ruim a safra de música como a gente tem visto nos últimos tempos. A gente reclama, fala do zinho da harpa, do inário, etc e tal, mas os de hoje não são grande coisa também não. Raras exceções. Mas aí, queridos, Daniel está ali em oração, ele está buscando a Deus, ele não se envergonha de quem ele é, ele não se envergonha do seu Deus. E eles veem ele em oração,
E eles vão lá contar para o rei. E o rei não queria, né? De jeito nenhum, ele gostava de Daniel. Ele estava satisfeito com o serviço que Daniel fazia. Será, irmãos, que no nosso trabalho, onde nós estamos trabalhando, o nosso patrão está satisfeito com o que a gente faz, ou ele está enjoado da gente só reclamar? Irmãos, às vezes a gente olha para o livro de Daniel, lê o livro de Daniel, a gente está gostando de ver que leão não come Daniel, legal, bacana, né? Mas a gente não para pensar, eu queria ser como Daniel. Se eu não for como Daniel, o leão vai me jantar. Aí a gente está trabalhando, a gente só reclama do trabalho, a gente só cria confusão no trabalho, a gente não valoriza o que tem, a gente às vezes comete erros no trabalho que não deveriam ser cometidos. Mas olha só o que Daniel diz quando ele sai da cova dos leões. Queridos. Olha, ele diz assim: pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. Se você não quer que o leão te coma, esteja inocente aos olhos de Deus. E ele deu a segunda coisa, ele diz, de igual modo, ou seja, do mesmo jeito que eu tenho que ser inocente aos olhos de Deus, eu também tenho que ser certo, correto aos olhos dos homens. E ele diz, do mesmo modo, jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Ele está dizendo para o rei, eu nunca cometi uma fraude, um delito contra o Senhor, rei. Por isso, o leão não comeu. Às vezes, queridos, nós estamos querendo viver uma fé cristã, onde a gente vai colher os frutos. Volto a dizer, é lindo falar que os leões não comem Daniel. Mas mais lindo ainda é saber que Daniel não tinha nenhum medo dos leões, porque ele não fez nada de errado. Ele não devia nem para Deus e nem para os homens. Aí hoje a gente quer ver milagre, a gente quer ver coisas tremendas acontecendo, a gente pede, clama, chora com Deus. Mas será que Deus pode olhar para nós e dizer assim, você é inocente e eu vou fazer? Será que as pessoas à nossa volta dizem, realmente você não faz nada de errado, você é um exemplo, um testemunho maravilhoso, por isso você merece tal coisa? Ou às vezes, nós nos consideramos crentes, entre aspas, dentro da igreja, mas não no trabalho, não na sociedade, não na rua, não nos outros lugares. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Pode parecer bobo, muito tentador, muito tentador. Eu fui trocar o carro, nós fomos trocar o carro, eu e Sandra, e quando nós fomos trocar o carro, o processo agarrou um monte de coisa, o Ivan acompanhou, a gente sabe como é que foi o negócio, né? E a gente pedindo a Deus, Senhor, poxa, não tem a quem pedir, libera para nós, Senhor, só o Senhor mesmo para poder mexer, porque não tem ninguém para pedir. E aquilo travava em alguma coisa, travava em outra, e foi demorando, mas tudo tem o tempo certo, irmão, entenda isso. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, elas são perfeitas. Por isso que às vezes demoram, porque ainda não é a hora. E às vezes é difícil a gente entender isso. E aí, na hora de acertar tudo lá, veio toda aquela isenção, aquele negócio para a gente poder comprar o carro, né? Usei direitos legais, eu não fiz nada de errado. E ganhamos o desconto do ICMS, do IPI, do carro, legal. Quando chega na mão do fiscal do estado aqui, ele trava o negócio, pediu um monte de outras coisas. Médico tal, não sei o quê, não entendia nada. Vamos lá pegar. Aí estamos no consultório para pegar o lado, sentado lá, enquanto conheço alguém naquele momento, a Sandra, que mexe com isso, e ele viu o documento na nossa mão, reconheceu e falou assim, eu trabalho com isso. Quem está fazendo? Fulano, tal, assim, assim. Tal. Rapaz, você não precisa pagar IPVA, rapaz. Você pega esse carro, arruma um amigo seu no Espírito Santo, você pega uma conta de telefone dele,
ou de telefone, de luz, desculpe, de luz, transfere para o seu nome, bota o endereço de lá para o carro, e depois você volta a conta de luz para o nome dele. Tentador, hein? Você já pensou você não pagar 4 mil e poucos reais todo ano? Que benção. É benção? Não é não, irmão. Com fraude não. Com fraude não. Não é benção. O desconto que eu ganhei de IPI do ICMS é lei. Então não fiz nada de errado. Agora, toda vez que eu cedo uma coisa dessa, eu estou indo contra os homens e eu não sou mais inocente aos olhos de Deus. Aí não adianta chorar e não adianta ficar clamando para o leão não morder, não. Aí eu conversando com a pessoa lá, a vendedora, ela falou assim, falei que o cara tinha falado isso, ela falou assim, eu não aconselho nenhum cliente meu fazer isso. Ela também é evangélica. Eu falei com ela assim, pois é, porque isso aí é falsidade ideológica, é um crime grave, sabia? Você dizer que você mora no lugar onde você não mora. É falsidade ideológica. Você está trazendo o seu nome, depois você devolvendo. Opa, se eu tivesse uma casa de praia lá, digamos, o Marquinhos tem uma casa lá em Vitória. Eu aluguei a casa do Marquinhos, todo ano eu vou na casa do Marquinhos, na praia, fico lá. Então eu pago o aluguel ele direitinho, tem um contrato, aí é direito. Mas não tenho isso, está errado. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não aconselho os meus clientes a fazer isso de jeito nenhum, porque isso é crime. Querido, como é tentador, irmãos? Como é tentador você não pagar uma taxa caríssima daquela? Mas é errado. É errado. Não. Pode não. Mas poderia ser feito processo por lá. Com uma conta falsa dessa. Aí o que acontece? Vou pagar. Vou ter que pagar. Mas eu estou preocupado com isso não. Eu prefiro pagar e não fazer nada de errado. E se amanhã ou depois acontecesse um acidente com esse carro, desse um problema, como é que eu vou me explicar na justiça? O pior disso tudo é só uma coisinha que às vezes a gente não leva em consideração. Eu chego na igreja, eu estou sentado ali, aí quando eu vou subir essa caminhada, dali aqui, dá o quê? 5 metros? Dali aqui 5 metros, essa caminhada é penosa, irmãos. Porque se eu estiver sujo, como é que eu vou subir aqui para pregar a palavra do Senhor? Você está entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Como é que eu vou impor as minhas mãos sobre alguém e orar para alguém, se eu estou em pecado? Daniel não foi comido pelos leões, porque Deus olhou para eles, tu és inocente. Você não fez nada de errado, Daniel. Queridos, entenda isso hoje, nós precisamos recuperar isso. Há poder em Deus? Deus faz milagres hoje, faz milagres. Deus enche a gente de poder, enche, irmãos. Glória a Deus por isso, porque Deus é o mesmo de ontem, não mudou absolutamente nada. Mas nós temos que estar como Daniel. E hoje não querem pregar mais isso, não querem ouvir isso. Querem ouvir fogo de Deus. Fica igual aqueles malucos lá, né? Caminho, e joga poder nos outros. Estão pregando uma Bíblia que não existe na Bíblia. Irmão, nós temos que voltar para a palavra de Deus. E tem tanta coisa sendo praticada nas igrejas que não está na palavra de Deus. E depois nós vamos bater com os outros de frente e dizer assim, mas não está na Bíblia? Que moral nós temos se nós estamos praticando coisas que não estão na Bíblia? O crente, irmãos, poderoso, o crente cheio do Espírito Santo, é o crente que não tem do que se envergonhar, é o crente que não tem medo de estar em lugar nenhum, porque ele sabe que diante dos olhos ele é inocente. E a gente precisa voltar para isso, queridos. Precisamos voltar para isso. Porque hoje a coisa está ficando feia.
feia, feia, feia. É música contra a Bíblia, é gente dirigindo culto contra a Bíblia, é gente pregando contra a Bíblia, coisa que não tem nada na Bíblia. E aí, como é que fica? E eu me recuso a ser um desses. Eu me recuso. Meu ministério é pregar o que está na palavra de Deus. Saiu da Bíblia para experiências de vidas pessoais que não se comprovam, se sustentam na palavra, eu estou fora. E uma coisa que Deus tem me cobrado é isso. É pregar sempre isso. Vamos voltar para o evangelho simples da palavra de Deus, irmãos. A gente tem que se voltar porque a Bíblia ensina para nós. Estão vivendo um tempo onde tanta estratégia, tem que fazer tanta coisa para atrair os outros, só não vive a Bíblia. Só não vive a palavra. Não adianta nada, irmão. Eu chegar aqui, eu pular, gritar, virar igual pipoca. Se eu não estiver vivendo uma vida reta lá fora. Isso não vale nada, não serve para nada, isso é lixo. Infelizmente, como igreja, nos dias atuais, as igrejas estão vivendo coisas que não são bíblicas, irmãos. Não estão na palavra de Deus. E vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus para ser vista, vivida e os milagres acontecerem e a gente dizer que Deus está no nosso meio, nós temos que entrar nesse culto chorando, irmãos. Chorando, dizendo, Senhor, eu sou muito miserável, pecador. Senhor, eu preciso muito da tua graça, eu preciso muito da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me aceitou. E às vezes a gente entra no culto como se nada tivesse acontecido, como se a gente estivesse bem pra caramba, maravilhosamente bem, e não precisamos de absolutamente conserto nenhum na nossa vida. E aí, irmãos, é uma tragédia muito grande. Aí o que eu estou cansado de ver por aí, prega na igreja, canta na igreja, toca na igreja, faz tudo de bonito, mas a vida lá fora é uma tragédia. Às vezes o cara bate na mulher, xinga palavrão de tudo quanto é nome, e na internet então, oh misericórdia, Jesus amado, cada coisa que a gente está vendo por aí, e a gente às vezes como pastor, irmãos, eu falo isso, eu sou um pastor sério, eu não ando por aí enganando ninguém com a Bíblia, porque tem pastor enganando os outros com a Bíblia. Então, queridos, a gente, desculpe falar isso com vocês nessa noite, mas é o que Deus tem colocado no meu coração, eu estou revoltado com alguns crentes, vocês me desculpem, com alguns crentes que estão pegando a Bíblia, virando de cabeça para baixo, ou então estão jogando fora um monte de parte da Bíblia, e estão separando só os pedacinhos que eles gostam. Queridos, a gente não pode tirar um pedaço da Bíblia e ficar com outro, não. Ou fica com tudo ou não fica com nada. Ou é Bíblia ou não é Bíblia. Não dá para ser diferente. Que a gente precisa voltar para isso. Você quer ver o leão não te morder? Você quer ver o leão não te devorar na cova na hora que você for jogado? Porque você vai ser jogado na cova um dia ou outro. Não adianta ficar com essa aí de que não vai acontecer. O que vai acontecer, irmão? Vai acontecer. Vão armar para você. Vão ficar com ciúme de você. E vão te jogar na cova dos leões. Mas se você não quer ser comido, meu irmão, minha irmã, você tem que ser achado inocente aos olhos de Deus e dos homens. Porque senão o leão vai palitar até o dente depois que ele acabar de tragar você. Outra coisa interessante que a gente vê nessa história de Daniel é que o rei, apesar de não ser um homem de Deus, a Bíblia não mostra para a gente que nem Nabucodonosor, com as experiências que ele teve, se converteu, nem Ciro e nem Dario. Nenhum deles se converteu. A Bíblia mostra claramente isso para a gente. Mas apesar dele ser um homem do mundo, ele tinha um carinho, um respeito por Daniel, e ele vai até aquela cova lá, passa a noite toda acordado, não fala aí que Deus mandou um espírito para incomodar ele não, porque não é isso que a Bíblia diz não. A Bíblia diz que ele quis ficar acordado, preocupado, intercedendo por Daniel, porque ele gostava de Daniel e não acreditava no que estava sendo falado. E ele passa aquela noite toda. Isso aí você pode ficar tranquilo, irmãos. Se você for jogado na cova e você for inocente aos olhos de Deus das pessoas, Deus vai fazer com que os outros sintam a necessidade de interceder por você.
Os seus inimigos, aqueles que têm autoridade para te matar, vão perder até o sono, se for preciso. E eles não vão ficar felizes com o que estão fazendo com você. Mesmo aquilo que eles forem obrigados a fazer por uma questão de lei, eles farão, mas eles torcerão por você. O rei, no outro dia, sai de madrugada, correndo, vai lá na cova, mexe na pedra e fala bem baixinho, e o texto diz que cheio de tristeza: Daniel, por acaso o seu Deus vivo te salvou? Ou te livrou? E Daniel responde para ele exatamente o texto do verso 22 que nós lemos. Queridos, e esse mesmo homem depois, ele baixa um decreto para todo o império, para que todos temessem ao Deus de Daniel. Você vê que ele não fala que é o Deus dele, o Deus de Daniel. Já viram isso? Alguém já te pediu para orar e falou assim: ore para o seu Deus? Por quê? Porque as pessoas não servem a Deus, mas querem os benefícios de Deus. E aí eles dizem que Ele é o nosso Deus. Cala a boca, o telefone está tocando aqui, me atrapalhando. Não vou continuar porque não dá para a gente estender, já são 9 horas. Mas eu quero te chamar de novo para a gente orar, para a gente encerrar com oração. Tem os pedidos para a gente orar. Entenda isso, queridos. O pastor está falando isso por causa disso ou daquilo. Não, estou falando isso pelas coisas que eu tenho visto aí na rua. Pelo que eu tive que aguentar terça-feira. Ouvir, ver e dar razão aos outros, ao ímpio ainda. Sou obrigado a dar razão ao ímpio pelo que alguém que se diz homem de Deus faz e não é bíblico, não é divino. Irmãos, quanta gente está pensando que vai para o céu aí e não está caminhando para o céu. Olha, eu vou te dizer a coisa, o caminho é estreito. Hoje a gente não ouve pregação mais assim: se prepara porque Jesus está voltando. Lá no céu ele vai chegar, alguém vai dizer para ele assim: Senhor, no teu nome eu fiz milagres, Senhor, no teu nome eu curei pessoas, Senhor, eu virei até cambalhota. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu nem sei quem são vocês. Querido, vida de testemunho. Nós precisamos viver numa sociedade suja, imunda, onde as pessoas vejam em nós a diferença dos outros. Vejam que nós não nos sujamos como os outros se sujam. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui na terra para fazer notável o nome de Deus e não para envergonhar o nome de Deus. E muita gente aí fora está fazendo isso, queridos. Não estou falando de ninguém aqui, conheço todos vocês, há poucas exceções, mas conheço vocês. Estou falando do que eu tenho visto num contexto geral. Irmãos, um alerta: abra teu olho, Jesus está voltando, irmãos. O Apocalipse não é um livro de historinha, ninguém gosta de ler aquilo. Não é livro de historinha, não. O Apocalipse é a chave de ouro que fecha a história da Bíblia. Vai acontecer, não tem como fugir. Nós só temos que estar preparados. E preparado, sabe o que é? Andar como Daniel andou, inocente aos olhos de Deus. Eu não posso ter um discurso e ter uma prática diferente. Eu não posso ser um cara aqui dentro e outro cara lá fora. Senão, irmãos, não vai adiantar nada. Na hora que ele vier buscar a igreja, nós vamos ficar para trás. E aí vai ser dureza. Vai ser feia a coisa. Não vou te enganar, não. Mas aquele que perseverar, aquele que sofrer, aquele que passar a dificuldade de escolher o Senhor, a alegria dele vai ser interminável. E eu quero que você esteja alerta para isso. Não se engane com esses falsos profetas que estão por aí. Seguir a Jesus não é só vitória, não. Tudo vai dar certo, não. Daniel está lá com Jesus, mas vai para a cova. Daniel é perseguido pelos seus inimigos. O Senhor o livra, mas ele é perseguido. Todos os apóstolos morreram. Paulo Grande morre lá em Roma, o último deles. E aí, queridos? A gente precisa entender que seguir a Cristo é, em primeiro lugar, a gente fazer renúncia na nossa vida. Renúncia. E essas renúncias nós não fazemos para viver coisas aqui. Fazemos renúncias para a gente ganhar a vida eterna em Cristo Jesus no céu.
Amém? Então, vamos levantar, vamos orar pelos pedidos aqui.